Eu quero falar aqui com vocês sobre o uso de corticoides. Vocês sabem que o corticoide, né, talvez algumas pessoas não saibam, que o corticoide ele é uma medicação anti-inflamatória que é muito boa. Ela é boa para resfriado, às vezes a gente tem que usar em algum tipo de vírus, que a gente pega, exemplo, Covid, às vezes a gente vai ficar internado e usa o corticoide, às vezes a gente tem um reumatismo e usa o corticoide, artrite reumatoide, alguma outra doença reumática. Às vezes temos alergias e precisamos de usar corticoide. Às vezes temos problemas de dor, ó, eu estou com uma dor aqui agora, talvez eu não vou, espero que eu não precise usar o corticoide, mas dependendo do tratamento, pode ser que seja necessário, tá? Então, é uma medicação muito utilizada, muito utilizada. E nós temos várias formas de corticoide. Então, a gente pode ter ele tópico nasal, a gente pode ter ele colírio, a gente pode ter ele pomada ou creme dermatológico, a gente pode ter ele na corrente sanguínea, que é o intravenoso, tá? Ou endovenoso, a gente pode ter no músculo, que é o intramuscular, e a gente pode ter dentro de locais específicos do nosso corpo, como dentro das articulações também, que são as famosas infiltrações, tá? Então, de tudo isso, o que eu disse, volta e meia pode ser que você precise de usar o corticoide, e tudo bem você usar. O que você tem que saber é que ele é uma medicação que sim aumenta a pressão dos seus olhos. Aumenta em todo mundo? Não, não vai aumentar em todo mundo, mas pode aumentar em você. E como que você vai saber se aumentou a sua pressão intraocular? Mesmo que você esteja usando seus colírios, mesmo que você esteja fazendo tudo certinho, você às vezes não vai sentir nada. Na verdade, na maioria das vezes, se a pressão oscila um pouco para mais, você não vai sentir, só se ela for muito alta, tá? Acima de 35, de 40, aí sim a gente sente algumas alterações, tá? Agora, estudos mostram que até 30 de pressão a gente não sente muito, na verdade não sente nada, então isso é imperceptível, e uma pressão de 30 é uma pressão muito alta e que pode causar uma cegueira em pouco tempo, então a gente não quer isso, ok? Combinado? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Sim, não, espero que sim. Então vamos lá. De todas essas medicações que eu disse, todas elas são corticoides, são corticosteroides, tá? E o nosso organismo também libera o corticoide, isso é importante vocês saberem, tá? A gente tem um hormônio, que é o cortisol, que ele é muito similar ao corticoide, tá? Que ele é um corticosteroide, vamos chamar dessa forma, que fica mais correto, tá? Então, o nosso organismo libera isso. Então, a gente também tem que, além de ter cuidado com o que a gente toma, o que a gente ingere, o que a gente usa de medicação, a gente tem que saber que o nosso organismo secreta mais ou menos corticosteroides, dependendo do momento da situação. Em momentos de estresse, nós elevamos o nível de cortisol, tá? Momentos de raiva, nós elevamos o nível de cortisol. No trânsito, aquelas pessoas estressadas que estão sempre brigando, né, na família, com os amigos e tudo, altos níveis de cortisol. Então, qual que é o efeito desse cortisol dentro do corpo? Ele também faz com que a nossa pressão aumente, tá? Por isso que a gente já discutiu sobre isso em algumas aulas, mas um dos gatilhos para o glaucoma se discute que pode ser o estresse, porque o estresse ele está ligado a várias coisas, inclusive o corticoide, tá? Meditação reduz os níveis de corticoide, atividade física reduz os níveis de corticoide, tá? De corticosteroides, ok? Então, tudo, gente, é o balanço, ok? Então, todo mundo vai ter, se usar aí essas medicações, vai ter o aumento da pressão intraocular? Não, não é todo mundo, tá? Mas pode ser que você tenha, tá? É comum ter? Sim, é comum ter. A maioria tem? Não, a maioria não tem, se usado por pouco tempo, tá? Em doses normais, doses habituais. Agora, usado por muito tempo, a maioria vai ter, ok? Mas por pouco tempo, a maioria não vai ter, mas pode ser que você tenha, e é comum ter, é comum acontecer. Então, como que você vai saber
se você tá com essa pressão mais alta ou não, tá? Você vai ter que ficar de olho. Quem fica de olho na sua pressão é o seu oftalmologista. Não existe um negocinho para você medir a pressão dos olhos em casa. Você tem que ir, perdão, você tem que ir no oftalmologista medir a pressão intraocular. Ah, vale medir no tonômetro de sopro, aquele que dá o arzinho? Não, aquele não é fidedigno para pressões altas, ele é fidedigno para pressões, ele é bom para pressões intraoculares normais, tá? Médias, vamos dizer assim. Pressão acima de 18, 19, ele não é bom, tá? Então, não se deve medir pressão de quem tem glaucoma somente no tonômetro de sopro. Tem que fazer o tonômetro de aplanação, que é aquele mais comum, mais utilizado, e o padrão ouro é o de Goldman, que é aquele que a gente encosta o queixinho, encosta a testa, e vem aqui, alguém aqui, pum, e mede ele, ok? E usa ele para medir a pressão dos nossos olhos. Então, quando que vocês precisam utilizar, quando que vocês precisam de ir ao oftalmologista quando estão usando o corticoide, tá? Essa provavelmente é uma dúvida que você está tendo e eu vou respondê-la já já. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte: tem vários tipos de corticoide, como nós acabamos de explicar, e o corticoide tópico, creme, pomada, tá? Ele tem muito pouca absorção sistêmica, consequentemente, vai interferir pouco aqui na pressão intraocular, tá? Então, ele você não precisa te preocupar, tá? O colírio já aumenta, sim, a pressão intraocular, acima de 6, 7 dias de uso de colírio, mais do que 3 a 4 vezes por dia, pode sim aumentar a sua pressão intraocular e você deve ir lá e estar fazendo o acompanhamento com o seu oftalmologista sobre o uso dessa medicação e você é portador de glaucoma, tem que ficar de olho, tá? A pomada ocular aumenta muito a pressão intraocular? Não, não aumenta, tá? Tem uma absorção pequena no interior dos olhos, ela tem uma absorção boa ali para a superfície ocular, ela atua muito bem na superfície ocular, mas como efeito na pio, ela tem menos efeito do que o colírio, tá? Então, a pomada de rosto, né, de pele, tem pouca absorção, tá? Agora, os sprays nasais de corticoide também são seguros, tem pouca absorção, então eles não interferem muito na pia, então você não precisa de se preocupar com ele. Aqueles sprays de corticoide para asmático e tudo, já interferem um pouquinho mais do que esse de nariz, tá? Tem que ficar de olho aí se você estiver usando ele por muito tempo, tá? E de forma mais frequente aí do que o normal, às vezes uma crise que não passa, uma crise que está aí prolongada, você deve sim manter o seu acompanhamento com o oftalmologista mais de perto, ok? Agora, os corticoides orais, injetáveis na veia e no músculo, são corticoides que são medicações que aumentam muito a pressão intraocular, tá? E então eles interferem muito mais do que os outros. Então nós temos que sim ficar de olho. Se você tem glaucoma e vai lá e toma um diprospan da vida, porque você tá com dor na coluna, tá com dor no joelho, tá com dor não sei aonde, e volta e meia você tá lá tomando aquele diprospan, o diprospan ele é uma dose só, mas ele é uma medicação de depósito, então ele fica mais ou menos 30 dias no seu organismo. Então é a mesma coisa de você tá tomando um comprimido 30 dias direto. Gente, isso vai aumentar a pressão? Vai, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Não fique tomando medicação de forma exagerada, descoordenada, sem acompanhamento médico e sem falar para o seu médico que você tem glaucoma, tá? O intravenoso vai ter maior influência ainda do que o intramuscular, tá? Os intraarticulares têm menor absorção sistêmica, então eles vão interferir um pouco menos, tá? Do que os venosos e os intramusculares. Ok, pessoal? Então, é muito importante você saber o que é corticoide. É a prednisona, é a prednisolona, é a dexametasona, é a hidrocortisona, é a metilprednisolona, esses ONA da vida. Então, tem ONA no nome, pergunta, isso aqui é corticoide?
Se sim, toma cuidado, tá? Lá, ó, dexametasona é corticoide, tá? Prednisona, prednisolona, tá? Agora, é muito comum na cirurgia de catarata nós passarmos o corticoide para as pessoas após a cirurgia e elas têm glaucoma. E por que que a gente faz isso? Porque a gente fez uma intervenção cirúrgica, precisa daquele corticoide naquele momento. Mas geralmente a gente não deixa mais do que 7, 10 dias em uma frequência muito alta, tá? Então ele vai interferir na pele, pode até interferir em algumas pessoas, mas na maioria a gente já vai reduzir, então não interfere tanto. Mas se você tem glaucoma, avise o seu médico que você tem glaucoma, se ele pode retirar o corticoide de uma forma mais rápida, tá? Se ele não estiver sendo tão necessário, se pode fazer o desmame do corticoide de uma forma mais rápida, porque você tem glaucoma. Você pode sim fazer essa pergunta para ele ou para ela e pedir para que eles estejam ajustando isso, ok?